Olá, meus amados irmãos em Jesus. Um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sexta-feira. Estamos aqui hoje iniciando mais um momento do nosso Evangelho diário, momento esse em que todos nós nos colocamos aqui com o nosso coração e o nosso pensamento elevados até a Jesus. Então sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos por este momento e que possamos hoje estarmos aqui com o nosso coração em paz. Meus amados irmãos, mais um dia se inicia na nossa jornada terrena. Que Jesus possa nos envolver em tua proteção, tranquilizar as nossas emoções, tranquilizar os nossos pensamentos, trazer para dentro de nós a força da luta de cada dia. Que Jesus possa hoje preencher o nosso coração com a fé, que não desanima diante das dificuldades, que não se estremece diante dos infortúnios, mas que o Cristo conceda a todos nós a força de enfrentar todas as batalhas da vida, todas as provas. Não estamos hoje pedindo a Jesus para que Ele nos tire as provações e faça do nosso caminho um caminho fácil e tranquilo, mas que se houver provações, se houver batalhas, que Ele possa nos conceder a força de enfrentá-las. Que possamos ter dentro de nós a fé, a esperança e a paz que vem de Jesus. E que assim seja. Meus amados irmãos, são com essas palavras que hoje eu convido a todos nós para iniciarmos aqui o nosso momento do Evangelho. Hoje nós estamos dando sequência na história do livro Boa Nova, no capítulo 9. Hoje nós iremos encerrar esse capítulo, o qual nós estamos aí nos envolvendo na história de Simão o Zelote. Ao longo de toda essa semana, a gente pôde mergulhar nos momentos angustiantes que o apóstolo Simão Zelote ele se encontrava por causa da sua idade mais tardia. Ele achava que por ser mais velho não era apto para estar com Jesus. Ele achava que por ele ter uma idade mais avançada do que aqueles jovens do evangelho ali de Jesus, ele não tinha muito o que oferecer. Então, Jesus o esclarece. Jesus o ampara. Jesus o fortalece com palavras. Só que depois que ele faz esse encontro com Cristo, ele retorna. E ao retornar, chega o momento do teste dele. E eu acho que com todos nós é assim. Nós recebemos o esclarecimento, nós recebemos as palavras consoladoras, nós recebemos as instruções divinas, o preparo. E depois vem o teste, para ver como que está a nossa fé. Como que a gente está vivendo tudo aquilo que a gente está estudando, lendo, ouvindo. Como que está o nosso coração? Agora é a hora do teste, porque Simão Zelote, ele ouviu o esclarecimento de Jesus. Ele ouviu as ponderações do Cristo. Agora era a hora de testar se o que ele ouviu, ele iria aplicar. Então, quando ele faz esse retorno, ele observa que Tiago está ali, o apóstolo, pregando para muitas pessoas, jovens que estavam ali sedentos pela palavra divina. Só que quando Simão Zelote ele vai se aproximando,
Tiago faz um comentário ali, que não é por maldade, mas é um comentário que machuca Simão Zelote. Então Tiago vai ali, toca na ferida dele e fala de novo sobre a idade tardia de Simão Zelote, usando ele como exemplo. Tiago não faz por mal. São palavras que irritam Simão Zelote, porque já era uma dor que ele já tinha levado para Jesus, que era a idade dele. Então é um tema delicado para ele. Mas aí, quando ele ouve os esclarecimentos ali de Tiago, falando sobre a idade dele, ele relembra o que Jesus tinha acabado de o ensinar. Então Simão se aproxima carinhosamente de Tiago e diz para ele: Tiago, meu irmão, será que o Espírito tem idade? Se Deus contasse o tempo como nós, não seria ele o mais velho de toda a criação? E que homem do mundo guardará a presunção de se igualar ao Todo-Poderoso? Um rapaz não conseguiria realizar a sua tarefa na terra se não tivesse antes tido todo o trabalho e toda a experiência de seus pais. Então Simão Zelote usufrui do que Jesus falou para ele, e ao invés dele ficar com raiva, dele brigar com Tiago, ao invés dele discutir, dele guardar rancor, ele vai e fala o que Jesus ensinou. Tiago, você está aí usando minha idade como exemplo, mas o Espírito tem idade? Se Deus contasse o tempo como nós, ele não seria o mais velho de toda a criação? E Tiago começa a pensar e ponderar isso que Simão Zelote está falando. E justamente por ponderar isso, ele fala: você tem razão. Você tem razão no que você está dizendo. Então Simão Zelote se afasta naquele momento. E no que ele se afasta, ele vai caminhando até um local ali como se fosse à beira de uma praia, onde tem aquelas águas tranquilas, serenas, e tinha algumas pessoas ali que estavam ouvindo Jesus falar. E Jesus, ele tinha algo que quando ele começava a falar as palavras divinas, todo mundo ficava envolvido no que ele estava dizendo, como se estivesse ali, como se o mundo parasse e só a voz de Jesus importasse naquele momento. Então, Simão Zelote se aproxima para também ouvir o que Jesus está dizendo. Só que nessa aproximação ele nota algo. Tem duas crianças que estavam ali, hipnotizadas, digamos assim, pelo brilho das águas que estavam próximas, e elas estavam correndo justamente para a beiradinha daquelas águas. E Simão observa essas duas crianças e procura a mãe. A mãe delas está ali, envolvida no que Jesus está dizendo, e nem percebe que os seus filhos tinham se afastado e ido em direção às águas. Simão, pela experiência de vida dele, pela sabedoria, vai carinhosamente até as crianças e percebe o perigo que ali se encontra. Duas crianças na beira da água. Então ele conversa ali com aquelas crianças e traz elas de volta para a mãe. Nesse momento, ele sente em seu coração a paz de ter entendido o que Jesus tinha lhe ensinado. Que ao longo dos anos tem algo que só a idade pode nos dar, a sabedoria. Só o tempo pode nos conceder. Uma pessoa jovem talvez não teria notado o perigo dessas crianças se aproximando da água. Mas graças à sua idade e à sua sabedoria, ele se alertou para esse perigo. Então ele percebeu que o que ele fez realmente era importante para Deus. E que graças à idade dele, ele tinha aurido essa sabedoria e essa atenção, que talvez sendo mais novo não teria se atentado para isso.
porque estavam cheios de pessoas ali jovens e ninguém observou que aquela criança tinha se afastado, as duas crianças. Mas ele, por ser o mais velho, notou isso. Simão Zelote, ele acolheu no coração dele algo que é um ensinamento para todos nós. O espírito, ele não tem idade. Comparado à matéria, não tem. E o tempo, meus irmãos, só o tempo é capaz de nos trazer sabedoria. Então, os anos de vida são anos de vida preciosos. A gente não pode enxergar eles como melancolia, como tristeza, a vida está acabando. Não. Mas como anos preciosos, com sabedoria e experiência que só a idade na matéria pode trazer. E Deus, Ele utiliza de todos nós para a tua obra divina, independente da nossa idade. Simão Zelote compreendeu isso. E Jesus também, ele traz esse ensinamento para o nosso coração. E assim, meus irmãos, encerra o capítulo 9 do livro Boa Nova. Mas, na segunda-feira, nós daremos sequência aqui e entraremos em um novo capítulo, capítulo 10, o qual irá nos falar sobre uma grande virtude, o perdão, o perdoar as ofensas. E o Cristo, desta vez, estará com outro apóstolo e trará o ensinamento, que com certeza vai ser profundo para o nosso coração. Eu agradeço a todos por mais uma semana de Evangelho, que possamos nos encontrar aqui na segunda-feira para darmos sequência nessa obra tão bela, que tem nos ensinado tanto. Meus irmãos, esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Um ótimo final de semana para todos nós.